Olá pessoal, espero que estejam todos bem e hoje eu vou contar sobre algumas lições e broncas que eu recebi do meu anjo da guarda. A primeira bronca foi que eu estava orando, meditando sobre diversos assuntos e ele sempre vem e me orienta, me inspira. Eu estava pensando, olha só, que Deus também fez o bem e o mal. Então, ele falou o seguinte: você não aprendeu nada. Então, esse meu grande irmão e professor também me deu uma bronca, né, dizendo que eu não aprendi nada. E depois ele veio dando as informações e falou: um pai, isso foi depois, eu fiquei só na bronca para eu pensar melhor. E depois de algum tempo, dias, meses, eu pensei: um pai e uma mãe, nasce um filho. Você acha que uma pessoa que tem um filho vai criar um outro filho para ser a oposição desse mesmo filho? Você acha que pais, como Deus é amor e justiça, criariam dois filhos para um se opor ao outro? Não, não é. Então o próprio homem às vezes culpa esses espíritos malignos, e não é isso. O homem também acerta e erra. Então isso é o livre-arbítrio. E aquela outra história que aconteceu na cozinha? Essa foi uma bronca e uma lição. Eu estava com muita raiva de uma pessoa do trabalho e a pessoa agia muito mal e quis me prejudicar, só que não era para eu ficar com aquela raiva toda. Então eu chegava tarde, meia-noite em casa, aí eu estava comendo e pensando naquilo. E daqui a pouco eu tomei um empurrão meio forte. E quando eu acabei de comer, eu ainda fiquei com um pouco de raiva, né? E eu fui lavar o prato, daqui a pouco eu vi meu braço direito, um monte de fuligem nele. Ou seja, quando a gente fica com raiva, a gente parece até um monstro, né? Todo com aquela fuligem preta no meu braço direito. E eu aprendi como. É assim que você fica. Que a raiva consome a gente. A raiva vai consumindo, queimando a gente. Se a gente for pensar com raiva, a gente comete grandes barbáries. Então, se controle, né? Vai buscando a oração ajuda bastante nisso. Então, essa foi a bronca e a lição. E aquela história do querubim? A história do querubim, o querubim, ele me apareceu como a gente vê. Às vezes, o nosso cérebro, ele interpreta de uma outra forma. Então, tudo que a gente vê. Eu estava acordando, quando eu já estava acordado, depois, sabe aquele que você vai acordando e fica acordado? Quando eu virei da cama, eu vi um querubim. Esses anjos que muita gente interpreta com um anjo gordinho, né? E os olhos dele eram muito bonitos. É claro que eu sei que não é dessa forma um querubim. Nunca vi um querubim, mas se apresentou comigo para eu entender que era um querubim. E não sei se era um querubim ou não, mas o importante é que ele falou para mim. Eu estava numa situação muito delicada para mim e ele me deu uma grande lição. Ele falou: ame o dobro. Então é isso que eu aprendi: ame o dobro. E vou afirmar aqui, não estou falando que era um querubim, foi assim que apareceu para mim. E aquela outra história que aconteceu no Hortifruti? Do Hortifruti, eu estava operado, quem não acompanha o canal, eu fiz um transplante renal e ainda estou fazendo diversos exames. Você acompanha, demora bastante, não é simples não. Trocou e você está aí saudável, né? Tem que fazer exames, tem que fazer dietas, tem um monte de coisa. Foi um grande milagre também. Então, uma pessoa que eu falei um pouco mais alto para minha esposa me escutar, né, Simone me escutar, e ele ficou irritado. E eu ficou me encarando, eu fiquei encarando ele, olha só, eu recém-operado. Aí eu fiquei, aí daqui a pouco já recebi a intuição: não faça isso, é a pessoa que foi enviada. Sabe aquelas pessoas que vêm buscando briga com todo mundo? E eu não estava com medo dele não, só que eu abaixei a cabeça. Então ele ficou de costas. A pessoa ficou de costas, ficou exposta, né? Se eu fosse uma pessoa violenta ou armada ou com algum objeto cortante, ele poderia se dar mal. Não me orgulho disso, só estou falando que a pessoa era só uma pessoa com muita raiva. Porque se fosse uma pessoa
ruim mesmo, ela não dava ficasse de costa para os outros. Só que aquilo me incomodou, e esses seres malignos, eles ficam fazendo isso. E então, orando com o meu anjo da guarda, ele falou, ainda bem que você não fez. Ainda bem que não foi você que fez a maldade. Então, parabéns para você. Então, assim, a gente evita muitas brigas, muitas situações, que você na rua, principalmente, tem gente que é enviada para tirar a nossa paz. Então, tome cuidado. Então, ele falou, não se preocupe. Apesar de você estar achando aí que deveria ter feito ou não, na verdade, você fez o certo. E aquela história do vizinho na Tijuca? A história do vizinho da Tijuca, ele era uma pessoa que tinha um problema, ele já era o terror do prédio, e ele me incomodava muito porque ele ficava pulando. Eu sempre tive muitos problemas com vizinhos, mas eu já sei o que é, demorei para aceitar isso. Então, ele provocando, minha filha era pequena, e ele desceu para me afrontar. E aí o que aconteceu? Eu fiquei naquela, vou abrir ou não vou abrir? Aí eu olhei para minha filha, ela veio, e inclusive nesse dia, que eu já estava me irritado, ela falou comigo com uma outra voz. Tipo assim, eu vou te levar fora daqui. Ela falou com uma outra voz o seguinte, com a voz de comando, você se acalma e fica aqui. Então, assim, o próprio anjo da guarda dela, eu soube, que me deu essa lição, fica aqui. Então eu não abri. Então isso, muitas vezes a gente age com o fígado, né, o pessoal fala, né, com aquela raiva, e você pode botar a vida da sua família em risco, das pessoas que você ama. Da outra vez eu encontrei com ele, tinha saído de uma linha de reiki, e aí quando eu voltei, eu encontrei com ele no elevador, e eu entrei. Eu segurei ele, ele ficou totalmente tonto e quis sair no meu andar. Eu falei algumas coisas para ele no meu andar. Então, e eu falei, não, seu andar não é aqui não, seu andar é lá. E tchau. Nunca mais ele ficou me provocando. Então, e depois eu ainda vi que o próprio anjo da guarda dele, que o nosso anjo da guarda, ele precisa das pessoas também para agir. Por isso que eu falo, a gente tem que saber pedir ao nosso anjo da guarda, para falar com o anjo da guarda da pessoa, ele veio pedir a minha ajuda para eu orar por ele, porque tinha muita coisa negativa perturbando a mente dele e a família dele. E nesse apartamento também tinha os ataques, né? Tinha muito ataque. Parecia aquele filme, pague para entrar e reze para sair. Era muito aquele filme. Olha, eu tinha medo, né? Mas depois eu fui ganhando coragem para isso. A gente tem que respeitar, mas a gente tem que ter muita precaução com o que você está lidando. Por exemplo, meu problema de raiva, eles já sabem disso, então eu tenho que aprender rápido. Porque os ataques acontecem muitas bênçãos também. Então, ele estava eu orei por ele, ele foi melhorando e deu tudo certo. Mas não teve um negócio que um amigo seu te falou? Do quê? De espera. Ah, sim. Eu estava tendo muitos assédios, né, aquela ataque, e eu estava sozinho em casa. A casa era um apartamento, não era pequeno não. E eu estava sozinho e vários ataques, olhos faiscantes, né? 2 olhos vermelhos, depois eram 2 olhos azuis. Era a casa mal assombrada. A casa era a verdadeira casa mal assombrada. Chegou um dia que eu virei e falei assim, ó, para morar aqui vai ter que pagar o condomínio e pagar as taxas, para você ver. Eu já comecei a confrontar, né? Ganhando coragem. A gente ganha coragem aos poucos, a gente vai orando, pedindo a proteção, benzendo a casa, chamando seu pastor, o padre, quem é o seu sacerdote. Então, eu falei para o meu anjo da guarda, pô, você não vai me ajudar não? E ele falou, espera, sussurrando no meu ouvido. Eu falo, espera, como assim? Foram mais de 4 anos tomando pancada, espera. Aí eu fui conversar com o meu amigo, ele era sensitivo, e eu falei, olha, tá acontecendo isso, não sei o quê. Aí ele falou assim, espera. Eu falei assim, pô. Ele ficou até olhando pra minha cara assim, eu falei, pô, era pra esperar, né, ter temperança. Então as coisas melhoram com a nossa fé. Muita gente faz besteira porque não sabe esperar. Espera o momento certo, que a bênção vem. E veio.
E aquela do espectro negativo? Do espectro negativo, eu começava a observar que estava na cama, estava vendo uma série, e eu começo a ver um espectro, né? O espectro é como se fosse uma fumaça negra, e ela aparece e ela fica ali para lá e para cá, e daqui a pouco a vizinha de cima, é assim, ou o brasileiro está ficando sem noção, ou tem muito seres negativos por aí. Aí ela começou a pular, fazer uma bagunça, a pessoa fica, você vê que a pessoa está para lá e para cá, e na agitação, e esse espectro, quando aparece, eu falei assim, eu comecei a pedir meu anjo da guarda e comecei a orar por ela. E daqui a pouco aparece também luzes na minha casa, mas luzes como se fosse, são grandes assim. E aquela confusão ali, né? Espectro negativo e espectro, né? E luz, não espectro, luz. E aí eu orando para o anjo da guarda, ele saiu da pessoa, a pessoa se acalmou no momento. E E também quando essas coisas acontecem, a gente tem que se policiar para não começar a ficar com muita raiva. Isso, A gente tem esse que é difícil. A gente tem que se acalmar. E aí o Ramiro também falou, calma, falou para mim, calma. E aí você falou que ia rezar para o anjo da guarda, né? Isso. Aí depois o que aconteceu? Aí a menina foi se acalmando e daqui a pouco foi pro cachorro. E eu vi esse espectro indo pro cachorro. O cachorro já era noite, tá, gente? Acho que era umas 10h30, 11 horas. Porque você vê a movimentação de luzes, né? Eu vi a movimentação, era uma batalha espiritual, acreditem. Se você não acreditar, vai acontecer. Mesmo eu não vendo, eu também notei que a menina, do nada, ela parou, e logo que ela parou, né, o Ramiro tinha rezado, o cachorro de baixo começou a latir que nem um louco. Ele começou a latir que nem um louco, então passou pro cachorro. Aí eu comecei a orar pro cachorro também, né? Porque tem anjos também que cuidam dos animais. Você pode pedir ajuda para eles, para acalmar o cachorro. Então eu já tinha falado isso para Simone. Então assim, eu falei, só que vai passando, né? Ela vai digerindo aquilo. Porque quem você fala assim para uma pessoa que não tem essa experiência, ela acha que você às vezes é doido, né? Então, pessoal, já fiz todos os exames da cabeça, dos olhos, todo mundo o atestado deu tudo bem, né? Deu positivo. Que às vezes eu duvido e vou falar com os médicos, é possível isso? Isso aqui? Não, tá tudo bem. Então, ela, por conta própria, ela notou isso e ficou observando. Eu fiquei caladinho, não falei nada para ela. Ela falou assim, aconteceu aquela coisa, agora eu observei. Então ela teve a certeza. E aí depois você falou, pois quando você terminou de rezar, você também viu o espectro de cima descer. Desce. Né? E eles descem mesmo, é uma verdadeira guerra espiritual. Entendeu? E uma vez eu falei assim pro meu anjo da guarda, eu escuto algumas coisas, tudo que eu não escuto é tudo de uma vez. Aí, tá bom. Aí passa uns 15 dias, 20 dias, daqui a pouco eu acordei, eu tava escutando, parecia todas as vozes do mundo. E tava coisa de ficar doido mesmo. Então eu botei a mão assim, assim e falei assim, chamei meu anjo da guarda, não, tira isso. E desligou. Gente, são coisas que, por isso que eu falo, não se meta com algumas coisas, porque você vai ali crescendo em maturidade. Eu digo que você não precisa nem ser de religião nenhuma. Se você tiver ética e moral, você vai crescendo também, uma pessoa generosa, calma, ajuda a humanidade. Então ele falou, você não queria? Toma aí para você ver. Então ele falou, eu não estava preparado para isso. Então isso aconteceu. E aquela história da sua amiga? A história da minha amiga, ela tinha a casa dela, né, com os pais dela também. Então vinha com os primos dela, e todo ano, de tempos em tempos, muitas vezes. Então eles começaram a criar muita liberdade dentro de casa, mexer em objetos, fazer as próprias regras. Isso ela já tinha falado, que ela tomou a posição ali de líder da casa, né, para ajudar os próprios pais, que estavam incomodados também. Então ela já tinha falado, ela falou assim, pô, Ramiro,
eu já falei com meu primo, ele tá abusado, tá ganhando mais liberdade. Eu falei, você já falou, você tem que falar sempre, mas chega uma hora que você tem que dar um chega para lá, de forma calma e tranquila. E ela tinha vergonha, né? É uma posição, gente, muito desagradável para a pessoa. Não é porque ela pensa um monte de coisa, ela se acha uma pessoa ruim, que é a própria família. Não, se estiver fazendo mal para você, mas dá um tempo, né? Eu sugiro para vocês dar um tempo. Foi o que ela fez. Ela deu um tempo, foi orando, chamando anjo da guarda e não tinha. E então ela teve a coragem, com respeito, com diálogo, e falou: olha, eu não quero que vocês venham mais para cá. Ah, mas sua mãe está de acordo? O tio está de acordo? Todos estão de acordo. Só que todo mundo não queria criar um mal-estar enquanto eles estavam lá. E ela conseguiu. Então, aí ela falou, eu consegui fazer isso. Falei, pô, que legal. E não é que não vão mais se falar. Vão se falar, mas dentro da casa ela deu um limite e acabou. É isso que a gente tem que fazer com pessoas que fazem mal pra gente. É largar e impor os limites. Falando que tudo com diálogo e com calma, com sabedoria, peça antes a Deus e você vai ter essa companhia. Mas e aí, depois você não ouviu um... Foi. Olha, pessoal, às vezes eles falam na nossa cabeça, às vezes eles falam por intuição, a maioria das vezes por intuição, e às vezes eles falam sussurrando. Essa sussurrando eu não gosto, porque você está ali escovando os dentes, né? Eu estava escovando os dentes ou qualquer outra coisa, alguém vem no seu ouvido e fala assim, ó, foi o caso que ele falou, ó, muito bom, mas foi sussurrando, muito bom. Pô, em relação a essa história. Em relação a essa história, eu falo, caramba, pô, você não fala por intuição ou fala, mas era para afirmar que eu tinha tinha dado um bom conselho para esta pessoa. Então ela falou assim, que bom, foi uma resposta, mas eu falo, né, quando é o sussurro, eu tomo susto sempre. Ou às vezes quando eu estou meio sonolento e falo, não tenho não. Então foram essas histórias que eu estou contando para você, lições, broncas. Então, pessoal, vou terminando por aqui. Tenha uma boa semana e Deus abençoe todos nós.